Simbora, pessoal, um grande prazer estar com vocês novamente e hoje Big Data Bet traz um conteúdo sobre as planilhas. Isso porque muitas pessoas entram em contato perguntando como usar, quais são os principais dados, os recursos, enfim. Então resolvi fazer esse vídeo aqui que é um apanhado geral de todos os recursos e dados que vão lhe trazer uma vantagem na sua análise. Isto porque lá no grupo das planilhas, lá sim vão ter os tutoriais mais completos de cada aba, aqui como usar, todos os recursos, inclusive exemplos de análises que eu coloco lá. Então aqui nós vamos ter os principais dados, dados mais relevantes para você levar em consideração na sua análise para ter uma melhor tomada de decisão. E quando a gente pensa em Excel, geralmente vem à cabeça aquelas planilhas com diversas linhas, colunas e fórmulas, por vezes até chatas, né? Mas aqui no nosso sistema ele funciona como um aplicativo, clicando nos times, nos filtros de odds, no tempo, e você consegue então de uma forma muito simples fazer uma análise bem profissional. Então vou mostrando aqui já para a gente seguir rapidamente aqui a aba inicial, onde nós temos aqui as legendas lá do banco de dados. Temos aqui também alguns vídeos principais que eu coloco à disposição aqui diretamente na aba inicial. Aqui temos os change logs, né, que são as melhorias que eu vou fazendo. Então eu coloco aqui a data e o recurso que foi adicionado, né? Passando aqui para o dashboard, aqui é a parte principal aqui. Então vou selecionar aqui apenas como um exemplo para nós seguirmos aqui o Hamburgo contra o Sandhausen. Eu já digitei aqui as odds, hipoteticamente, né, do jogo, o Hamburgo na odd 1.7, Sandhausen na odd 5, empate 3.4, o over 1.5. Então a primeira coisa eu vou fazer, após selecionar as equipes que vão jogar, eu vou usar o filtro de odds. Então já que o Hamburgo está na odd 1.7, eu vou selecionar aqui de 1.4 a 2 e vou aqui analisar na odd média casa. Veja que mudou, ficou para 1.68, ou seja, uma odd muito próxima da odd real do jogo, certo? Então é importante fazer essa aproximação. Aqui a odd do Sandhausen em 5, eu vou eliminar aqui essa de 2.4 a 3 e vou pegar somente essas outras ranges aqui. E veja que eu aproximei também bastante aqui, ó, 5.04, a odd do jogo está em 5. Então o que eu estou fazendo aqui? De uma forma bem simples de entender, eu estou limpando os dados. Estou retirando da minha análise jogos que são muito diferentes deste que eu estou analisando agora. Então digamos que o Hamburgo jogou diversos jogos lá, alguns como favorito, outros como zebra. Então como agora o Hamburgo é favorito, eu não vou colocar na minha análise os jogos que o Hamburgo foi zebra, porque esses jogos não dizem praticamente nada a respeito deste jogo que estou analisando agora. Então, feito isso, eu posso também filtrar o tempo, eliminando os jogos mais antigos, certo? Colocando aqui por meses, ou por trimestre, por dias. E assim eu vou especificando cada vez mais a minha análise. Então, já de saída aqui, após digitar as odds, o próprio sistema já calcula para nós o valor estatístico. Então, ele calcula a odd justa, conforme o histórico dos times, e aqui já nos mostra, ó, se ficar vermelho é porque a odd não tem valor. Ou seja, aqui está mostrando, por exemplo, que temos menos 9% de valor nesta odd que a casa está oferecendo, certo? Aqui logo abaixo começam os dados das médias e porcentagens dos mercados. Então aqui temos as expectativas de gol, que compara o ataque do Hamburgo com a defesa do Sandhausen. Então para este jogo aqui a expectativa de gols do Hamburgo é 1,33, Sandhausen 0,83. Expectativa geral do jogo, né, o total, de 2,17. E aqui logo abaixo, pessoal, nós temos uma parte que eu considero das mais importantes e imprescindíveis na nossa análise, que são as medidas de dispersão. Esta parte é tão importante que tem diversos tutoriais e vídeos lá no grupo das planilhas, onde eu entro bem a fundo aqui nesse assunto aqui das medidas de dispersão. Nada mais são do que o desvio padrão e o coeficiente de variação. E aqui, para simplificar para a gente o entendimento, eu coloco uma escala de cor, que percorre do vermelho ao verde, onde o vermelho nos mostra a falta de confiança nos dados, e o verde, a confiança. Então aqui, por exemplo, nós temos
alta confiança aqui nessa média aqui do Hamburgo de 1,33. Então o que se espera aqui nesta análise aqui? Que o Hamburgo faça pelo menos um gol ou dois. Ele não foge muito da média. Ele respeita bastante esse número aqui, conforme o histórico dele, certo? Se aqui ficasse bem vermelho esse painel, e com essa mesma média, eu não poderia esperar um ou dois gols. Eu poderia esperar também 0, 3, 4 gols. Nada seria surpresa, porque o próprio sistema está me mostrando aqui que esta média aqui não é muito respeitada pelo time. Então não é surpresa que ele faça 0 ou 4 gols aqui, certo? Isso aqui nos traz um acréscimo muito importante na nossa análise. Então é isso, você pode pensar assim da seguinte forma, que essa parte aqui das medidas de dispersão nos mostram a confiança nos dados. Aqui abaixo nós temos as porcentagens dos mercados, né? Os overs, ambas, goleada, HT, também dados de chutes. E seguindo aqui, após as odds médias, nós temos as tendências de mercado. Então aqui, como tudo segue os filtros que eu apliquei, aqui já mostra para mim ó, que o Hamburgo, até agora, jogando em casa nessa range de odds, ele obteve menos 1,48 unidades de lucro, ou seja, prejuízo, né? Menos 29% de ROI, que é o retorno sobre o investimento. E o Sandhausen, nessas 6 partidas que ele jogou nessa range, ele não ganhou nenhuma, então ele ficou com menos 6 unidades aqui, menos 100% de ROI. Da mesma forma, nós temos aqui as tendências de mercado do empate, do handicap, do over e do under. E sempre que você seleciona aqui o filtro de tempo, então tudo acompanha aqui. Então você pode ver só no último mês, por exemplo, quais os resultados que o Hamburgo teve aqui nessa range de odds. Teve somente 2 jogos em outubro e não ganhou nenhum dos 2. Então aqui vai nos trazendo informações bem importantes aqui para a gente saber como está o desempenho dos times, né? Em relação ao lucro, né, pessoal, que é o mais importante na nossa análise. Bom, seguindo aqui temos as abas aqui dos simuladores FT, HT, onde você vai colocar aqui os times e as odds do jogo e ele vai mostrar para vocês aqui, conforme o tempo, os resultados aqui que o time obteve no FT, no HT. E aqui no CS, da mesma forma, você pode selecionar os times aqui. Então aqui a distribuição de Poisson vai buscar aqui a esperança de gols no caso do visitante, observando ataques e defesas, e vai nos trazer aqui a probabilidade de cada placar ocorrer. Aqui da mesma forma, ó, são os mesmos dados que estão aqui, só que aqui você tem a vantagem que você pode digitar a odd que a casa está oferecendo lá, e o sistema vai calcular para você se tem valor ou não. Então, seguindo aqui o nosso padrão de escala de cor, o verde aqui vai mostrar que este placar, a odd que a casa está oferecendo, nos retorna valor. Do contrário aqui, quando ficar vermelho, é porque a odd que o mercado está oferecendo não tem valor. Então teria valor aqui para o lay, certo? E aqui nessa parte aqui, bem interessante, onde o Poisson vai calcular para nós a probabilidade de cada mercado bater conforme a esperança de gols dos times. E também já nos traz aqui a odd justa. Então, dos overs, do match odds, do ambas, também dos handicaps. Então aqui temos todas as linhas de handicap entre menos 2,5 e mais 2,5. Certo, pessoal? Então seguindo aqui agora a evolução. Então aqui na aba evolução, você vai selecionar aqui um time por vez aqui somente, tá? E aqui você vai ter a evolução do ataque no azul e a defesa no laranja, para você ter uma melhor compreensão de como estão evoluindo o ataque e a defesa em relação ao tempo. Aqui no mapa de valor, pessoal, bem interessante. Aqui eu tenho a variável odds casa. E aqui eu tenho a distribuição do valor até o momento na liga. Então veja que aqui nós estamos rastreando o valor do match odds, ó, que é a coluna do back casa, do back empate e do back visitante. Aqui o volume de jogos. Então começamos a observar aqui algumas coisas bem interessantes conforme as rodadas vão passando. Como, por exemplo, veja aqui essa range aqui, que eu posso até inclusive aqui marcar ela para ir acompanhando agora conforme as rodadas vão passando. Veja o quanto o visitante está negativo
quando o time da casa está entre as odds 1,62 e 2,22. Então eu já sei, quando tiver um jogo em que o time da casa estiver nessa range aqui, dificilmente eu vou conseguir extrair o valor de uma bet do back visitante, ó, porque a tendência de mercado está me mostrando que está bem negativo o visitante nessa situação. Em outras situações aqui, como por exemplo aqui, ó, veja como está bom aqui para fazer o back casa aqui. Quando o casa está entre 2,62 e 3,02, ele está bem lucrativo. Então veja que aqui a gente consegue rastrear o valor e tomar ótimas decisões baseadas aqui nesse mapa de valor. Agora que a aba principal, pessoal, aqui sim é a parte mais massiva da nossa planilha, onde tem muitos dados aqui. E aqui nessa parte aqui onde começa aqui o nome dos times, então nós temos muitos mais dados aqui para complementar nossa análise, as médias de pontos, todas as médias aqui com desvio padrão e coeficiente de variação, para você analisar a confiança nesses dados, né? Médias de goleada, sempre seguindo aquela nossa escala do verde ao vermelho. Temos aqui os saldos, médias de chutes, força do ataque e força da defesa, bastante coisa que eu vou passando rapidamente porque tem vídeos mais específicos também sobre essa parte. Cantos também, né? Escanteios. E aí seguindo aqui com odds médias, os overs HT, os overs FT, ambas, reatividade e proatividade dos times, médias do over. Aqui uma parte bem interessante que são os handicaps, ó, todas as linhas de handicaps, como que os times estão se saindo em cada linha. Então você pode ver aqui se os times estão cumprindo ou não as linhas que o mercado está oferecendo para eles. Então é isso, pessoal. Vejo que é uma porrada de dados aqui, mas creio ter conseguido trazer aqui para dentro da planilha os dados mais importantes para você levar em consideração na sua análise. Então convido você também a entrar no nosso grupo gratuito do Telegram, onde lá em arquivos você tem diversas planilhas iguais a essas aqui, com os mesmos dados, para você testar todos os recursos, ver se realmente é a maneira que você gosta de trabalhar. A única diferença é que nas planilhas gratuitas lá do grupo, esse botão aqui do atualizar não vai funcionar. Eu mesmo coloco as atualizações para vocês lá. E a planilha vem fechada, certo? Ela não é aberta para você fazer alterações. Enquanto que nas planilhas do pacote completo, no caso são muito mais ligas, vem também bases de dados, elas vêm abertas e esse botão aqui do atualizar funciona, ele busca automaticamente os dados no site. E caso você já esteja determinado a utilizar o pacote completo, basta entrar em contato aí nos links da descrição, que você será inserido no grupo lá onde tem diversos usuários. E o legal lá é que você consegue trocar informações, ideias com o pessoal que já usa o sistema. E lá você também tem o suporte do desenvolvedor, né? Para você tirar qualquer tipo de dúvida, deixar sua sugestão, sua crítica. E damos muita importância à sua opinião, porque afinal de contas essa planilha foi feita para ajudar as pessoas a saírem dessa análise amadora, recreativa e virem para uma análise profissional. Certo, pessoal? Um grande abraço a todos então e até o próximo vídeo.